Olá, bem-vindos à parte 5 da aula sobre tensão e forças axiais do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Vamos considerar o caso de uma barra ou coluna que está fixa nos dois extremos, no ponto A e no ponto B, a umas paredes, ou no chão e no teto, como vocês quiserem imaginar. O importante é que ela está fixa nos dois extremos. E uma força é aplicada no interior da barra em um ponto qualquer. Vamos chamar esse ponto o ponto C. Como uma força externa é aplicada, aparecem duas reações. Tanto no ponto A como no ponto B, as duas paredes onde a barra está fixa, aparecem reações com o sentido que colocamos ali na figura. Se quiséssemos saber o valor das reações, o que precisamos fazer? No caso, se fizéssemos somatória de forças em y igual a zero, usando nossas equações de equilíbrio, encontraríamos com que a força no ponto B mais a força no ponto A menos a carga aplicada a P é igual a zero. Isso quer dizer que a carga P é igual à soma das forças das duas reações. Mas não sabemos qual que é o valor das reações individualmente. Assim que temos uma equação e duas incógnitas. Que outra equação pudéssemos usar para tentar encontrar estas duas incógnitas? No caso, é um carregamento axial. Todas as forças são aplicadas ao longo do eixo longitudinal dos corpos. Assim que as forças não fazem momento. Também não temos nenhuma força aplicada no sentido transversal, porque são cargas axiais. Assim que fazer somatória de momentos ou somatória de forças em x, essas duas equações não servem para nada porque seria zero igual a zero. Não temos nenhum tipo de coisa que faça momento ou que faça forças no eixo horizontal. A única equação que temos é a somatória de forças no eixo longitudinal, no caso, somatória de forças em y. Como só temos uma equação e temos duas incógnitas, não podemos resolver este tipo de problema. Este tipo de problema é chamado de estaticamente indeterminado, com grau 1, pois, como falamos, temos uma equação e duas incógnitas. No começo do curso já tínhamos falado sobre este tipo de problemas, que ele também se chama de hiperestático. Aqui chamamos de estaticamente indeterminado porque se mostra que só com as condições de equilíbrio estático não é possível determinar o valor das duas reações. Precisaríamos mais uma equação. E agora a pergunta é: onde que nós podemos encontrar essa outra equação que ajude para nós resolver este problema? Para estabelecer uma outra equação adicional necessária para solucionar nosso problema, precisamos considerar o deslocamento da barra. Especificamente, uma equação que especifica as condições de deslocamento, e esta é chamada de equação de compatibilidade ou de condição cinemática. Essa equação de compatibilidade, ela, neste caso, exigirá que o deslocamento entre o ponto A e o ponto B, ou seja, entre as extremidades da barra, seja igual a zero. Por quê? Porque as extremidades da barra
elas estão fixas em suportes ou paredes, como vocês queiram chamar isso, mas elas são rígidas. Ou seja, que a barra, não interessa quanta força seja aplicada, ela não consegue deslocar estas paredes. Assim que o deslocamento entre o ponto A e o ponto B tem que ser zero, porque não existe deslocamento. Se observamos interiormente, a barra entre o ponto A e o ponto C, que é o ponto de aplicação de carga, existirá deformações internas, ou seja, uma parte da barra vai se deformar em relação à outra. Uma parte estaria a compressão e a outra a tração. Assim que, se observamos e igualamos estas equações, teríamos que o deslocamento entre o ponto A e o ponto C, somado ao deslocamento entre o ponto C e o ponto B, é igual a zero, que seria como somar todos os deslocamentos que acontecem dentro da barra. Neste caso, o deslocamento entre o ponto A e o ponto C seria o oposto ao deslocamento entre o ponto C e o ponto B. Um seria deslocamento positivo e o outro seria deslocamento negativo. Um seria devido a tensões de tração e a outro a tensões de compressão. Mas cuidado, esta equação de condição cinemática é única para o caso da barra da figura anterior. Não existe uma equação de cinemática universal. Cuidado. Cada equação cinemática ela é criada ou estabelecida de acordo às condições de deslocamento do exercício. Assim que para cada exercício, para cada problema, para cada exemplo, para cada caso, existirá uma equação de condição cinemática. Muitos casos elas podem ser parecidas, mas, de novo, não é como as outras equações que desenvolvimos pela teoria, por exemplo, para calcular tensões, que é igual a força sobre área, e isso acontece sempre. Esta equação de compatibilidade, ela também pode ser expressada em termos das cargas aplicadas. Para isto, precisamos usar outra equação, que no caso seria a equação de deslocamento axial, que nós já explicamos em vídeos anteriores. Essa equação relaciona o deslocamento com as cargas aplicadas e variáveis geométricas e do material. Obviamente, esta equação ela só pode ser aplicada no caso de comportamento elástico linear, ou seja, quando as cargas elas não ultrapassam o limite elástico material. Assim que só temos deformações elásticas no interior do nosso material. Se fazemos isto, lembrem que a carga tem que ser a força interna, porque essas deformações são devidas a forças internas. Assim que precisamos dividir a barra em duas seções. Uma seção entre o ponto A e o ponto C, como já sabíamos, e a outra entre o ponto C e o ponto B. Se analisarmos a seção entre o ponto A e o ponto C, vemos que as forças estão tentando esticar a barra. Ela se alonga. E depois, olhando a parte entre o ponto C e o ponto B, vemos que as forças estão tentando comprimir a barra. Assim que as forças internas no ponto AC seriam tensões de tração ou tensões positivas. E as forças no ponto CB seriam tensões de compressão ou negativas. Você pode também fazer uma análise de forças internas. E você encontraria que no caso o FA seria positivo e o FB seria negativo. Depois de substituir aqueles deslocamentos em nossa equação cinemática,
nós teríamos uma segunda equação que relaciona as duas reações no ponto A e no ponto B. Com esta segunda equação, agora nós teríamos duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é a equação de equilíbrio estático. E esta, a nossa segunda equação, a de condição cinemática. Assim que simplesmente precisamos substituir uma na outra para encontrar o resultado. Vamos fazer o desenvolvimento matemático para encontrar os valores das nossas forças no ponto A e no ponto B. Primeiro, partimos da nossa equação de compatibilidade. Como já falamos, o deslocamento entre o ponto A e o ponto C é igual a menos o deslocamento entre o ponto C e o ponto B. Ou seja, o que se está esticando a barra entre o ponto A e C é igual ao valor que se está comprimindo a barra entre o ponto C e B. Esses deslocamentos expressamos em função da força interna, como já falamos, e no caso podemos substituir o deslocamento CV na equação da força B para que fique todos em função de um mesmo deslocamento, que no caso seria o deslocamento AC. Usando a nossa equação de equilíbrio estático, temos que a carga P é igual à soma das duas reações. Essas reações, ou essas forças no ponto A e no ponto B, nós colocamos em função do deslocamento, como acabamos de mostrar. E depois de fazer todo o manuseio matemático, teríamos esta equação. Essa equação nós resolvemos em função do deslocamento e deixamos o deslocamento no lado esquerdo. Esse deslocamento que colocamos em função da força e das variáveis geométricas e do material, agora podemos substituir de novo na nossa equação da força no ponto A. E ficaria a força no ponto A em função da carga das variáveis geométricas. E no caso, a área e o módulo de Young podem se cancelar e teríamos que a força no ponto A seria igual à carga aplicada P, que multiplica a distância CB sobre o comprimento total. Usando a mesma análise, só que agora substituindo o deslocamento na força B, nós podemos chegar na resposta da força no ponto B, que no caso seria em relação à distância AC. Olhem que essas duas forças estão em função da carga e de variáveis geométricas. Assim que conhecendo estas aqui, já poderíamos conhecer o valor dessas duas reações. Agora vamos fazer um exemplo para mostrar outro tipo de equação de compatibilidade. Neste exemplo, temos uma barra de aço com um diâmetro de 10 mm. Ela está fixa na parede no ponto A. E, antes de ser carregada, existe uma folga de 0,2 mm entre a parede e o extremo da barra no ponto B. Determine as reações na parede no ponto A e no ponto B'. Se a barra for submetida a uma força axial P de 20 kN, como mostrado na figura, tome o módulo de Young do aço igual a 200 GPa. Vamos analisar este exemplo. Como existe uma folga, um espaço entre o extremo da barra e a parede de 0,2 mm, o deslocamento não pode ser zero, porque quando a barra é carregada,
ela vai se esticar. Nós vamos assumir que a força de 20 kN é grande o suficiente como para criar desplazamentos maiores àqueles 0,2 milímetros. Isso quer dizer que aquela força faria com que a barra chegasse à parede e faria ainda uma força na parede porque ela ainda estaria tentando se deslocar ainda mais, o que criaria uma reação no ponto B'. Assumimos isto porque estão pedindo para calcular as reações no ponto A e no ponto B'. Mesmo se isto fosse errado, as equações depois, quando estivéssemos analisando elas, por exemplo, se a folga não fosse de 0,2 milímetros, sino que fosse de 2 milímetros, e a força não fosse grande o suficiente para fazer chegar a barra até a parede, por exemplo, nesse caso, se nós fizéssemos uma suposição que é errada, as equações nos mostrarão valores que são errados também no momento da análise. Por enquanto, vamos a usar a análise inicial e vamos a supor que o deslocamento é grande o suficiente para gerar essas duas reações. Para começar a solução de nosso exercício, vamos usar a equação de equilíbrio estático. Faremos a somatória de forças no eixo x igual a 0, mas faremos o diagrama de corpo livre no momento em que a carga já foi aplicada. Assim que em nosso diagrama de corpo livre, a barra já estaria batendo na parede, já teria a reação no ponto B e já estaria em equilíbrio depois de ser aplicada essa carga. É assim que fazemos o diagrama depois e usamos a equação de equilíbrio. Fazendo esta somatória, temos a força no ponto A indo para a esquerda e a força no ponto B também indo para a esquerda. E os 20 kN indo para a direita. É importante observar que acontece uma coisa similar à do exemplo da coluna anterior. Agora, no caso entre o ponto A e C, o corpo estaria se alongando. E entre o ponto CB estaria se comprimindo. Seria similar ao que aconteceu no exemplo passado. Lembrem que as forças internas no interior do segmento AC seriam positivas e no interior do segmento CB seriam negativas. Novamente, nossa equação de equilíbrio estático não é suficiente para encontrar as duas forças, porque são duas incógnitas, uma equação só. Assim que precisamos de uma segunda equação, que no caso será nossa equação de compatibilidade, que é a equação de deformação. Neste exercício, como existe aquela folga de 0,2 milímetros, o deslocamento entre os extremos não será zero, mas sim igual àquele deslocamento de 0,2 milímetros. Aqui temos que ter cuidado, porque a equação de compatibilidade, como nela vamos colocar os comprimentos da viga, o módulo de Young, que tem unidades de Pascal, ou seja, Newton sobre metro quadrado, e tudo isto, nessa equação, todo tem que ter as mesmas unidades. Assim que transformaremos esses 0,2 milímetros a 0,0002 metros, para que tudo fique em Newton sobre metro. Usamos a nossa equação de compatibilidade e colocamos os deslocamentos em função do deslocamento axial, como já tínhamos feito. Assim ficará que o deslocamento no segmento AC é igual à força no ponto A vezes o comprimento entre o ponto AC, que é onde aquela força está atuando, no caso aquela força interna, dividido a área e o módulo Young. No caso do deslocamento no segmento CB,
a força interna que está atuando é menos a força B e ela atua no comprimento CB. E a mesma área e o mesmo módulo de Young. Substituímos estes valores. Como a área e o módulo de Young são o mesmo, porque a barra ela é igual de área transversal constante, mesmo material, podemos passar eles para multiplicar do outro lado e depois vamos a dividir tudo por 0,4 para chegar na nossa equação em função das forças, que seria esta daqui embaixo. Aí simplesmente colocamos uma das forças, neste caso eu escolhi a força A, em função da força B e substituímos ela depois na nossa equação de equilíbrio. Ao substituir a força A em nossa equação de equilíbrio, agora temos todo em função da força B. Resolvemos e encontramos que o valor da força no ponto B é igual a aproximadamente 4 kN. Substituímos esses 4 kN para encontrar a força no ponto A e encontramos que essa força é de aproximadamente 16 kN. Assim, encontramos os valores da força A e da força B. E é assim como resolvemos um exercício estaticamente indeterminado. Vocês podem perceber que a parte crítica do exercício é a correta identificação da equação de compatibilidade, porque as equações de equilíbrio estático vocês já sabem trabalhar e são equações bem simples. A única coisa que precisa de muito cuidado, de muita atenção, é como é formulada a equação de compatibilidade. Lembrem que para cada exercício, essa equação de compatibilidade pode ser diferente. Assim que precisam ter muito cuidado. Agora, vamos ver uma outra maneira de resolver os problemas estaticamente indeterminados. Este é conhecido como o método da força e se basa no princípio de superposição. Primeiro vamos a voltar naquele mesmo esquema de uma barra fixa em seus dois extremos, no ponto A e no ponto B, em duas paredes. Não sabemos que é estaticamente indeterminado, porque existe tanto uma reação no ponto A como no ponto B. Duas reações são uma equação. Isso é claro. Mas vamos imaginar o que aconteceria se a parede em B não existisse. Assim que, se imaginamos isto, o exercício ele poderia ser resolvido só com a equação de equilíbrio estático. Conheceríamos a reação A, saberíamos quanto que é o deslocamento, porque ao aplicar a força P, a barra ela poderia se desplaçar livremente. Isto poderíamos fazer se não existisse. Mas agora precisamos voltar à realidade e adicionar a reação na parede, porque ela existe. Só que essa reação da parede ela será aplicada na barra que se deslocou imaginariamente e fará voltar esta barra ao comprimento que teria na vida real. Assim que, no final, teremos a barra do mesmo tamanho, porque terá um deslocamento devido à força P e outro deslocamento devido à reação no ponto B, que seria a reação da parede. Uma coisa importante de observar aqui é que a força P ela só está atuando entre o comprimento entre os pontos A e o ponto C, ou seja, aquela longitude LAC. Por quê?
ela está esticando essa parte da barra e a outra parte ela está livre. Se você fizesse uma análise das forças internas que tem nessa parte da barra, assumindo que não existe a parede e que ela se desloca livremente, se você fizesse um corte imaginário, você veria que no comprimento LCB não tem nenhuma força. Então, como não tem nenhuma força, não tem deslocamento nessa parte. Assim que a força P ela está atuando unicamente no comprimento LAC. Isto é importante de identificar, porque esse deslocamento devido à carga P ele será calculado com a equação de deslocamento e essa equação tem a força e o comprimento, que neste caso é o comprimento onde essa força está atuando, que de novo seria o comprimento LAC. Agora, se observamos a reação da parede que comprime nossa barra, essa reação ela está atuando na barra toda, porque ela faria comprimir a barra toda. Se fizéssemos um corte fazendo análise de forças internas neste outro aqui, veríamos que para qualquer ponto ela está atuando. Assim que efetivamente a força em B ela tem o domínio da barra toda. Essas coisas é importante entender na hora de substituir a equação de deslocamento. Analisando esses deslocamentos, nós teríamos uma equação que seria como a equação de compatibilidade, mas no caso do método de forças, nós precisaríamos só desta equação. Neste caso, é uma equação de deslocamento. Não precisaríamos da equação de equilíbrio estático. E esta equação, o que nos fala é que o deslocamento devido à força P, aquele deslocamento imaginário que acontece na barra se não estivesse a parede no ponto B, esse deslocamento tem que ser igual ao deslocamento que faz a força da reação no ponto B para voltar a barra às suas dimensões originais. Assim que esses dois deslocamentos são iguais, ou seja, um menos o outro é igual a zero. Você poderia pensar também que, no final, a diferença entre os dois deslocamentos é nula, porque não existe mudança no comprimento da barra. São maneiras diferentes de ver, mas o importante é entender que os dois deslocamentos são iguais. Agora, substituindo esses deslocamentos pela equação de deslocamento devido à carga axial, nós teríamos que o deslocamento devido à força P é igual a carga P, que é a força interna que está atuando nele, multiplicado o comprimento LAC, dividido a área e o módulo de Young. E o deslocamento do ponto B é a força em B, que é a reação, multiplicado pelo comprimento da barra toda e dividido pela área e o módulo de Young novamente. Nesta equação, nós conheceríamos todo menos a força em B. Assim que simplesmente colocaríamos a força B em função destes outros valores e encontraríamos o valor da força em B. Importante, de novo, observar que a força P atua só no segmento LAC e a força da reação na parede atuaria no comprimento todo. Cada exercício você precisa fazer estas análises na hora de ver como é que se está deslocando a barra, a coluna ou objeto de análise em questão. Para mostrar que tanto o método da força como o método da equação de compatibilidade, os dois são equivalentes, ou seja, que os dois podem ser duas maneiras diferentes de chegar na mesma resposta, vamos a resolver o mesmo exemplo estaticamente indeterminado que resolvimos, só que agora usando o método da força.
Ao analisar nosso exemplo, vemos que de novo a parede no ponto B é a que faz que o exercício seja estaticamente indeterminado. Se ela não existisse, poderíamos resolver de maneira simples. Assim que chamaremos essa parede como redundante e faremos de conta com que ela não existe. Assim, a barra poderia se deslocar livremente uma distância ΔP devido à carga que está atuando no ponto C, que é de 20 kN. Mas depois teríamos que analisar como a força em B volta a barra até uma distância. Só que agora neste exercício existia uma folga igual a 0,2 milímetros ou 0,0002 metros. Assim que a parede não pode voltar a viga a seu comprimento original, porque existe essa folga. Mas nós saberemos que a diferença entre o que a força P expandiu a barra e a reação da parede contraiu a barra será igual a esses 2 milímetros de folga, que seria como a equação da parte de cima, que a diferença entre os dois deslocamentos é igual a 0,0002 metros. Agora, passamos a calcular esses deslocamentos. O deslocamento axial devido à força P é igual a 20 kN multiplicado pelo comprimento no qual ele está atuando, que neste caso são 400 milímetros, dividido pela área e o módulo de Young. Como conhecemos todos estes valores, podemos encontrar quanto que seria esse deslocamento. E o deslocamento do ponto B seria igual à força da reação da parede, multiplicado pelo comprimento da barra toda, porque essa força atua em todo o comprimento, dividido pela área e o módulo de Young. Neste aqui não conhecemos o valor da força, mas podemos substituir esses dois deslocamentos na equação da parte de cima. E assim ter uma equação onde a única coisa que não conhecemos é o valor da força no ponto B e resolver isto para encontrar o valor dessa força. Finalmente, conhecendo o valor da força em B, que seria aproximadamente de 4 kN, podemos usar as equações de equilíbrio para encontrar o valor da força no ponto A, que neste caso seria a nossa única incógnita. Fazendo somatória de forças em x igual a 0, nós teríamos que a força no ponto A para a esquerda, mais os 20 kN que vão para a direita, menos 4 kN para a esquerda, seria igual a 0. Assim que a força no ponto A seria aproximadamente de 16 kN. Se vocês comparam estes valores de 4 kN e 16 kN com os valores que encontramos anteriormente usando a equação de compatibilidade, pelo primeiro método que usamos para resolver os exercícios estaticamente indeterminados, vocês verão que as respostas são exatamente as mesmas. Assim que, com isto, vocês têm duas maneiras de solucionar os exercícios estaticamente indeterminados. Qual dos dois é melhor? Depende. Tem exercícios onde às vezes é mais fácil tentar resolver de uma maneira e tem outros exercícios onde é mais fácil encontrar as equações de outra maneira. Assim que não vamos dizer que um é melhor que o outro, mas o estudante pode usar o método com o qual ele se sinta mais confortável. Com isto,
chegamos ao fim do tópico de tensão e carga axial. Espero vocês tenham gostado dos vídeos e, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Até um próximo vídeo.